Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E hoje nós vamos estar estudando sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, considerado o capítulo da fé. E nós vamos ler o versículo 38, a parte A apenas, para que a gente possa então discorrer com os irmãos. O versículo 38 diz: o mundo não era digno deles. Do que a Bíblia está falando aqui? Dos pais da fé. A Bíblia está falando de uma série de pessoas que ousaram crer em Deus, ousaram viver para Deus, ousaram praticar a palavra de Deus, ousaram, além de tudo, dar a sua vida para que o propósito de Deus se cumprisse através deles. O escritor de Hebreus, ele cita a história de várias pessoas, vários patriarcas, vários profetas, vários homens e mulheres de Deus que honraram a fé no Senhor. Hoje nós entendemos as coisas um pouco erradas, entendemos fé de uma forma errada. Para nós, ou para muita gente hoje, para a maioria dos crentes hoje, a fé é apenas um instrumento de receber algo de Deus. Quando você fala sobre fé, a pessoa ela associa a fé com um instrumento, uma forma de Deus suprir as suas necessidades. Ela pensa na fé dessa forma. Eu preciso ter fé para ser curado, eu preciso ter fé para ser libertado, eu preciso ter fé para prosperar, eu preciso ter fé para que os meus sonhos se tornem realidade, eu preciso de fé para alcançar algo para mim. Mas na verdade, que Hebreus deixa claro para mim, para você, Hebreus 11, que a fé tem a ver com a vida cristã. Eu preciso de fé para servir a Deus, eu preciso crer em Deus para que eu possa servi-lo. Não é para que Deus me sirva. Há uma deturpação do Evangelho nos dias atuais, onde parece que a nossa fé é um instrumento para fazer Deus nos servir. Os patriarcas, os antigos, eles entendiam que a fé era um instrumento para servir a Deus. E isso precisa ficar claro para a nossa geração. Nossa geração precisa voltar à verdadeira fé. A fé como instrumento para servir a Deus. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio num Criador dos céus e da terra, eu creio no projeto de Deus para o homem, então eu vou servir a esse Deus, eu vou seguir a esse Deus e eu vou fazer a vontade desse Deus. Isso é fé. E no decorrer da minha caminhada na terra, enquanto eu estiver na terra, eu vou procurar agradar esse Deus, independente das circunstâncias. O que Hebreus 11 nos mostra? Que a fé pode nos matar. Foi o caso de Abel, ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Caim ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. E por isso Caim matou Abel. Mas a Bíblia diz que por causa da fé de Abel, até hoje o nome de Abel é citado, até hoje o sangue de Abel clama. Por quê? Porque ele creu em Deus e fez o que era certo. Então a Bíblia ela relata aqui uma série de pessoas, de histórias que caminharam com Deus. Por exemplo, a Bíblia cita, não um nome, mas que alguém fechou a boca dos leões pela fé, que é o caso de Daniel. Mas a fé dele não fez necessariamente a boca do leão ser fechada. A fé dele fez com que ele fosse lançado na cova dos leões. E é isso que as pessoas precisam entender. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, a fé deles em Deus produziu uma atitude neles aonde eles se recusaram a se dobrar diante do sistema do mundo que existia na época. Então, ao não se dobrarem ao rei, e a sua imagem, eles foram lançados uns na fogueira, na fornalha de fogo, o outro foi lançado na cova dos leões. E por causa das suas atitudes de manterem a fé, mesmo diante da morte, foi que tanto o fogo não consumiu, quanto os leões tiveram suas bocas fechadas. Agora, as pessoas têm usado a fé apenas para adquirir coisas. Eles têm tentado usar a fé para fazer Deus servi-los. Eles têm tentado usar a fé não para perseverar na sua crença, não para caminhar com Deus independente das circunstâncias, não para viver para Deus, mas para que Deus viva para eles. Irmãos, isso está errado.
Sabe, isso não cabe mais. Nós precisamos entender a mudança das coisas. Nós temos que começar a entender que as coisas é do céu para a terra e não da terra para o céu. E nós temos que começar a buscar uma vida de fé de verdade. O que é uma vida de fé de verdade? É aquela que não vê, não olha as circunstâncias, mas mantém a sua fé, o seu olhar no autor consumador dela, que é Cristo, e vive para Cristo. Quantas pessoas no meu decorrer, do ministério, eu vi, por exemplo, se desviarem do caminho. Por quê? Porque não tiveram os seus sonhos realizados, não tiveram, as suas bênçãos concedidas. Isso nada tem a ver, querido. Então, Hebreus 11 me mostra homens e mulheres que criam em Deus, amavam a Deus, caminhavam com Deus e estavam dispostos a dar a sua vida por Deus, independente das circunstâncias. Então, se eles tivessem que ser lançados no fogo, lançados na água, lançados no óleo quente, na fornalha, na cova dos leões, ou aprisionados, ou cerrados ao meio, se eles tivessem que ser açoitados, eles estavam dispostos pela fé. A fé verdadeira é aquela que te move a perseverar em servir a Deus. A fé falsa é aquela que só busca a recompensa. Deus é galardoador? Sim. Deus é presenteador? Sim. Mas a nossa maior recompensa não é terrena, é o que a Bíblia diz aqui, que eles ansiavam uma pátria celestial. Não estou dizendo que você vai ter uma vida derrotada, não, estou dizendo que a sua fé não pode ser abalada pelas circunstâncias, porque a verdadeira fé em Deus faz você servi-lo independente das circunstâncias. Estou desafiando você a viver para Deus e não para si mesmo. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém?